Capítulo 4 O Encontro, Parte 2. Nessa noite dormi profundamente. Enquanto Muezin chamava minha oração na manhã seguinte, senti alívio em poder ver as coisas com clareza de novo. Que série bizarra de pensamentos havia brincado em minha mente na noite anterior, mas agora que o Muezin me recordava de onde se encontrava a verdade, senti-me seguro outra vez, distante daquelas influências cristãs tão perturbadoras. Nesse instante, Haisham entrou, não com um chá, mas com um bilhete que disse ter acabado de receber. Era da senhora Mitchell. Tudo o que dizia era: leia 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Peguei a Bíblia que ela me dera e procurei até encontrar o capítulo e o versículo. Então, ao ler, prendi o fôlego. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sentada na cama, reli a passagem. Minha compostura de 1 minuto atrás foi esmagada. O conhecimento de Jesus manifesta-se em todo lugar como uma adorável fragrância. Em meu sonho, o vendedor havia colocado o frasco dourado de perfume na minha mesa de cabeceira, dizendo que aquele perfume se espalharia pelo mundo todo. Na manhã seguinte, eu tinha encontrado minha Bíblia no lugar onde o perfume estivera. Estava muito claro para mim. Não queria pensar mais a respeito disso. Tocar a campainha pedindo chá, é isso que eu deveria fazer. Tocar a campainha pedindo meu chá. Trazer a vida de volta à sua perspectiva normal rapidamente, antes que qualquer outra coisa saísse errada. Embora a senhora Mitchell me tivesse convidado a voltar, senti que era melhor não fazer. Parecia-me agora uma decisão lógica eu pesquisar a Bíblia por mim mesma. Não desejava ser levada ao redor por nenhuma influência externa. Mas, certa tarde, Nurjan entrou apressadamente em meu quarto com um olhar estranho no rosto. O reverendo e a senhora Mitchell vieram lhe fazer uma visita, disse ela, quase sem fôlego. Levei as mãos à garganta. Por que eles viriam aqui? Indagava-me a mim mesma. Entretanto, voltando a mim rapidamente, disse à criada que os introduzisse na sala de visitas. David Mitchell, um homem magro, de cabelos cor de areia, irradiava o mesmo calor amistoso de sua esposa. Os dois pareciam tão felizes em me ver que esqueci o desconforto que a visita deles me causava. A senhora Mitchell foi para me apertar as mãos, mas no último instante jogou os braços ao meu redor. Fiquei espantada. Ninguém fora de nossa família, nem mesmo nossos amigos mais íntimos, jamais me havia abraçado dessa maneira. Enrijeci-me, mas a senhora Mitchell pareceu não notar minha reação. Mais tarde, tive de admitir que essa demonstração de amizade me agradou. Não podia ter havido nenhuma hipocrisia na saudação dela. Estou muitíssimo contente em conhecer a Dama das Flores, exclamou David, com um jovial sotaque norte-americano. Olhei para a senhora Mitchell e ela sorriu. Deixe-me explicar. Quando a senhora foi à nossa casa, eu quis que David soubesse imediatamente, pois havíamos falado a seu respeito muitas vezes, desde o dia em que visitamos seu jardim na primavera passada. Passei-lhe um telegrama. Entretanto, não queria usar o seu verdadeiro nome a fim de protegê-la. Enquanto pensava em como me referir à senhora no telegrama, olhei para fora da janela e vi as flores que haviam nascido das sementes que nos dera seu jardineiro. Veio-me à mente o nome, a Dama das Flores, e esse ficou sendo o código para o seu nome. Sorri. Bem, de hoje em diante podem me chamar Bilks. E por favor, disse a senhora Mitchell, chame-me Sinové. Foi uma visita estranha. Acho que esperava certa pressão da parte dos Mitchell quanto a aceitar sua religião, mas nada parecido com isso aconteceu. Tomamos chá e conversamos. Questionei Jesus ser chamado Filho de Deus, pois para os muçulmanos não há maior pecado do que fazer essa reivindicação. O Alcorão afirma, vezes sem conta,
que Deus não tem filhos. E essa trindade? Perguntei. Então são três deuses? Como resposta, David comparou Deus ao Sol, que se manifesta em três tipos diferentes e criativos de energia: calor, luz e irradiação. Um relacionamento trinitário que junto perfaz o Sol, mas que separadamente não é o Sol, e logo depois se despediram. De novo, por vários dias, encontrei-me a sós com os dois livros, o Alcorão e a Bíblia. Continuei a ler ambos, estudando o Alcorão por uma lealdade familiar, mergulhando-me na Bíblia com uma estranha fome interior. Entretanto, às vezes hesitava em pegar a Bíblia. Eu sabia que Deus não podia estar em ambos os livros, porque as mensagens eram totalmente diferentes. Mas, quando minha mão hesitava em apanhar o livro, que era de Sra. Mitchell, sentia um desânimo estranho. Na semana passada, eu tinha vivido num mundo de beleza, não em um jardim visível criado por mim, com sementes e água, mas um jardim interior criado por uma nova conscientização espiritual. Entrei nesse mundo de beleza pela primeira vez por meio dos meus dois sonhos. Então, tornei-me cônscia desse mundo pela segunda vez, na noite que encontrei a presença indefinivelmente gloriosa do meu jardim. E o conhecera outra vez quando obedeci ao impulso que me levou à casa dos Mitchell. Nos dias seguintes, lenta e claramente, comecei a perceber que havia uma maneira de voltar ao meu mundo de beleza. E ler o livro cristão parecia, por motivos que eu não saberia definir, a chave para a reentrada desse mundo. Então, certo dia, o pequeno Mahmoud veio a mim com a mão na cabeça, tentando não choramingar. Meu ouvido, mamãe, disse ele com a voz perpassada de dor. Dói muito meu ouvido. Abaixei-me e examinei-o cuidadosamente. Sua tez, geralmente rosada, tinha se tornado pálida, e embora Mahmoud não fosse o tipo de criança que vivesse a reclamar, eu podia ver as manchas de lágrimas em suas bochechas redondas. Coloquei-o na cama imediatamente e cantei suavemente para ele. Seu cabelo negro destacava-se contra o travesseiro branco. Depois de ele fechar os olhos, fui ao telefone e disquei para o Hospital da Sagrada Família em Rawalpindi. Dentro de 1 minuto, Toone estava ao telefone. Ela concordou que devíamos levar Mahmoud para o hospital imediatamente e que marcaria um exame completo para a tarde do dia seguinte. Eu podia ficar em um quarto adjacente e teria um quarto menor pegado ao meu para uma criada. Já era quase noite quando nos alojamos no hospital. Toone tinha noite livre para passar conosco. Logo, Mahmoud e a mãe estavam dando risadas por causa de algumas gravuras que Mahmoud estava pintando num livro que ela lhe havia trazido. Eu, recostada na cama, lia a Bíblia. Também havia trazido comigo o Alcorão, mas a essa altura eu lia o Alcorão por um sentimento de dever, mais do que por interesse. De repente, as luzes do quarto tremularam e se apagaram. Ficou totalmente escuro. Outra falta de energia, disse eu exasperada. Você viu algumas velas por aí? Num instante, a porta se abriu e uma freira entrou com uma lanterna. Espero que a escuridão não os tenha incomodado, disse ela alegremente. Arranjaremos algumas velas rapidamente para vocês. Reconhecia-a. Era a doutora Pia Santiago, uma senhora franzina de óculos, filipina, responsável por todo o hospital. Havíamos-nos conhecido em uma visita anterior. Quase imediatamente outra freira entrou com velas e num instante a cálida luz invadiu o quarto. Mahmoud e Toone retomaram a conversa interrompida. Eu fiquei conversando com a doutora Santiago. Não podia deixar de notar que ela olhava fixamente para minha Bíblia. A senhora se incomoda se eu me sentar um pouco? Perguntou a doutora. Seria um prazer, disse eu, presumindo que fosse simplesmente uma visita de cortesia. Ela sentou-se numa cadeira ao pé da minha cama. Oh, disse ela, tirando os óculos e secando a testa com um lenço.
Tem sido uma noite tremendamente movimentada. Meu coração simpatizava com ela. Os muçulmanos sempre tiveram respeito por essas santas mulheres que desistiam do mundo a fim de servir ao seu Deus. Sua fé podia estar posta em um lugar errado, mas sua sinceridade era real. No decorrer da conversa, percebi que essa mulher tinha algo mais em mente. Era a Bíblia. Podia vê-la olhando para ela com curiosidade crescente. Finalmente, inclinando-se para a frente, perguntou em tom confidencial: Madame Sheikh, que está a senhora fazendo com uma Bíblia? Estou em busca sincera de Deus, respondi. E então, enquanto as velas diminuíam, contei-lhe a princípio um tanto cautelosa e depois com audácia crescente os meus sonhos, minha conversa com a senhora Mitchell e estar comparando a Bíblia com o Alcorão. O que quer que aconteça, enfatizei, devo encontrar Deus, mas estou confusa a respeito de sua fé, disse finalmente, compreendendo que enquanto falava, descobri algo importante. Vocês parecem tornar Deus tão, não sei, tão pessoal. Os pequeninos olhos da freira encheram-se de compaixão. Inclinou-se para a frente. Madame Sheikh, disse ela, com a voz cortada de emoção. Só há uma maneira de descobrir por que sentimos assim, e essa maneira é descobrir por si mesma, por mais estranho que isso possa parecer. Por que a senhora não ora ao Deus que está buscando? Peça-lhe que lhe mostre o caminho. Converse com ele como se ele fosse seu amigo. Sorri. Era como se ela estivesse sugerindo que eu fosse conversar com o Taj Mahal. Mas então, a doutora Santiago disse algo que passou através de mim como uma descarga elétrica. Ela se chegou para mais perto, tomou-me as mãos, lágrimas corriam-lhe pela face. Converse com ele, disse ela muito calmamente, como se ele fosse o seu pai. Endireitei-me rapidamente. Um silêncio de morte enchia o quarto. Até a conversa de Mahmoud com Toone ficara pendurada entre pensamentos. Olhei para a freira, cujos óculos rebrilhavam à luz da vela. Conversar com Deus como se fosse meu pai? O pensamento sacudia minha alma com a maneira peculiar que a verdade possui de, ao mesmo tempo, espantar e confortar. Então, como se de comum acordo, todos começaram a falar a uma só vez. Toone e Mahmoud riram concordando que o guarda-sol devia ser pintado de roxo. A doutora Santiago sorriu, levantou-se, desejou felicidades a todos, arrepanhou o hábito e saiu do quarto. Nada mais foi dito a respeito da oração ou do cristianismo. Entretanto, passei o resto dessa noite e a manhã do dia seguinte estonteada. O que tornava a experiência especialmente misteriosa era o fato de os médicos não poderem encontrar nada errado com Mahmoud, que continuava a dizer que o ouvido não lhe doía nem um pouquinho. A princípio, irritei-me com a perda de tempo e com o trabalho que tudo isso havia acarretado. Então, me veio o pensamento de que talvez, de maneira mística talvez, Deus tinha se servido dessa situação para me colocar em contato com a doutora Santiago. Mais tarde, nessa manhã, Mansur levou-nos de volta a Vá. Ao deixarmos a rodovia Tronco Grande e entrarmos em nossa rua, eu podia ver o teto de cor cinza de minha casa através das árvores. Geralmente, via minha casa como um retiro afastado do mundo, mas naquele dia parecia existir uma diferença na casa, como se algo especial estivesse para acontecer. Ao aproximarmos da casa, Mansur começou a buzinar. Os criados correram ao redor do carro. O pequeno está bem? Perguntavam todos ao mesmo tempo. Sim, assegurei-lhes que Mahmoud estava bem. Mas minha mente não estava nas festividades do retorno ao lar. Encontrava-me nesse novo caminho à busca de Deus. Subi para meu quarto a fim de meditar em tudo o que estava acontecendo.
Muçulmano algum tinha certeza, jamais havia pensado em Alá como pai. Desde a infância, haviam me ensinado que a maneira mais certa de conhecer Alá era orar 5 vezes por dia, estudar o Alcorão e nele meditar. Mas as palavras da doutora Santiago continuavam vindo em minha mente. Converse com Deus. Converse com Ele como se fosse o seu pai. Sozinha no quarto, ajoelhei-me e tentei chamá-lo de pai, mas foi um esforço inútil. Levantei-me desapontada. Era ridículo. Será que não era pecado tentar trazer o grande ser ao nosso próprio nível? Nessa noite dormi mais confusa do que nunca. Acordei horas mais tarde. Já passava da meia-noite, meu aniversário, 12 de dezembro. Completava 47 anos de idade. Senti uma excitação momentânea. Lembrei-me da infância, quando os aniversários eram festivais com bandas de música no gramado, jogos, parentes chegando a casa o dia inteiro. Agora, não haveria celebração, alguns telefonemas talvez, nada além disso. Oh, como sentia falta dos dias da infância. Pensava em meus pais e vinham-me à mente as melhores lembranças que tinha deles. Mamãe tão amorosa, tão real, tão linda. Papai. Eu tinha tanto orgulho dele, de sua alta posição no governo indiano. Ainda podia vê-lo impecavelmente vestido, ajeitando o turbante no espelho, antes de sair para o escritório. Os olhos amigos sob as sobrancelhas cerradas, o sorriso gentil, as feições definidas e o nariz aquilino. Uma das minhas recordações mais queridas era vê-lo trabalhando em seu escritório. Embora vivêssemos numa sociedade na qual os filhos recebiam mais atenção do que as filhas, papai dava valor igual a todos. Muitas vezes, em criança, quando tinha uma pergunta que queria lhe fazer, ficava olhando da porta do escritório, hesitando em interrompê-lo. Então os olhos dele se encontravam com os meus. Pondo a caneta sobre a mesa, ele se inclinava para trás e chamava: Kisha? E eu entrava devagar no gabinete, cabisbaixa. Ele sorria e mostrava a cadeira perto da sua. Venha, minha querida, sente-se aqui. Então, colocava os braços ao meu redor e me aconchegava a ele. Agora, minha pequena Kisha, perguntava ele gentilmente, que posso fazer por você? Papai era sempre o mesmo. Não se importava que eu o incomodasse. Sempre que eu tinha uma pergunta ou um problema, não importava quão ocupado estivesse. Colocava de lado o seu trabalho e devotava-se a sua atenção total a mim. Já passava da meia-noite e eu, deitada na cama, saboreava essas recordações maravilhosas. Oh, obrigada, murmurei para Deus. Será que eu estava realmente conversando com Deus? Subitamente, um raio de esperança me atingiu. Suponhamos, simplesmente suponhamos, que Deus fosse como um pai. Se meu pai terreno colocava tudo de lado para me ouvir, também não faria meu pai celestial? Tremendo de emoção, saí da cama, me ajoelhei no tapete, olhei para o céu e, numa compreensão nova, rica, chamei Deus de meu pai. Eu não estava preparada para o que ia acontecer.